Fala aí, rapaziada. Vamos aqui para o exemplo 1, que envolve um encontro entre dois corpos. É uma aplicação direta do movimento retilíneo uniforme. A gente vai fazer muitos exercícios de encontros, beleza? Então, assim, você percebe que você tem dois corpos na jogada e a gente tem algumas maneiras diferentes de interpretar esse problema, tá bom? Então, ele te deu um corpo aqui vermelho, com uma velocidade de 10 metros por segundo, e um corpo para a esquerda, com uma velocidade de 5 metros por segundo. Aí você pergunta, cara, em relação a quem? Cara, quando ele não fala, é sempre em relação a um referencial que está parado, ou pode ser em referência à Terra também, beleza? Como se a Terra estivesse olhando isso aí que acontecer. Então, como eles compartilham do mesmo movimento de rotação da Terra, a gente não precisa computar, beleza? Só para a gente não perder o clima desse negócio. Tá. Então, eu tenho um corpo com 10 metros por segundo para a direita e um corpo com 5 metros por segundo para a esquerda. Então, cara, é claro, no começo eles estão distantes de 250 metros, é verdade. Só que esse cara ele tem uma velocidade bem maior do que essa, o dobro. Ou seja, em algum momento, eu não sei quando, mas em algum momento eles vão se encontrar. Ah, é verdade. Então, eu posso resolver esse cara aqui. Como é que eu vou resolver? Bom, eu tenho algumas soluções, né? Vou escrever aqui a solução 1, que é você considerando um referencial de fora. Então, um cara que ele vai escrever a equação de movimento desse cara, a equação de movimento desse cara, e a gente vai ter que interpretar, beleza? Então, vamos lá. Vamos definir um sistema de coordenada aqui, começando aqui. Então, essa vai ser a minha posição 0, beleza? Essa vai ser a minha posição 0. Ah, Lucas, eu posso escolher o sistema de coordenada? Claro, eu já falei para você, você tem total liberdade. Ah, Lucas, poderia ter botado o sistema de coordenada aqui a 50 metros desse corpo? Poderia. É vantajoso? Não sei. Mas poderia, não teria nenhum problema. Os contos nem ficariam tão difíceis. Só adicionaria 50 na conta. Beleza? Então, ó, esse cara aqui está na posição 0. Pô, se eles equidistam não, se eles distam um do outro 250 metros, se esse cara está na posição 0, esse cara aqui está na posição quanto? 250 metros. Então, cara, eu vou escrever as equações desse cara, desses dois caras. Então, por exemplo, qual que vai ser a equação horária do corpo em vermelho? Vou escrever S1. Cara, o meu S1 vai ser S0 mais V1T. Lembrando, as duas velocidades, elas estão aqui no sentido crescente do meu eixo. Né? Independente se eu adotasse o eixo para a esquerda ou para a direita, eles teriam o mesmo sinal de velocidade. É verdade. Então, beleza. Vamos lá. Quem que é o S0 do meu S1? É 0. Então, a minha posição do meu corpo 1, ela sempre vai ser dada por quem? Pela velocidade, que é 10, vezes um instante de tempo. Beleza. Anotar isso daqui. Então, a equação horária do meu corpo 1 é essa. E a equação horária do meu corpo em verde, como é que seria? Cara, a equação horária do meu corpo em verde, ela vai ser S2 é igual a S0 mais a velocidade dele 5, quer dizer, eu vou escrever aqui, mais V2T. Só que a gente sabe que a posição inicial que esse cara está aqui é quanto? É 250 metros. Então a posição dele, né, naquele ponto ali, é a posição inicial, 250, mais a velocidade dele, 5t. Aí eu te pergunto, quando que esses dois vão se encontrar? Ou melhor, como é que eu consigo escrever isso? Como é que eu escrevo quando esses dois caras vão se encontrar? Ficou meio ruim, né? Ficou meio apagado. Deixa eu botar um amarelo aqui, só para identificar. Beleza. Quando que esses dois caras vão se encontrar? Pô, cara, pensa, o que é um encontro entre dois corpos? São quando dois corpos ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Ou seja, qual que vai ser o momento de encontro deles? Vai ser o momento onde S1 é igual a S2. Sempre vai ser isso, tá? Um encontro entre dois corpos é isso. Depois a gente vai construir uma ideia mais analítica, olhando para funções e tal, mas o encontro, né, é literalmente isso, é você coexistir em duas posições, em duas coordenadas ao mesmo tempo. Nesse caso, é a gente ter uma posição e um tempo. É claro, se o movimento fosse tridimensional, aí mudaria. Se o movimento fosse quadridimensional, né, 3 dimensões e tempo. Então, o encontro seria você igualar 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Tá, beleza. Então, no fim das contas, o que eu vou ter aqui, cara? Eu vou ter aqui 10t é igual a 250 mais 5t. Não é verdade? E como é que eu resolvo isso aqui, cara? Pô, mole. Isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Esse 5t vai para o outro lado, vai ficar 10t menos 5t. Dá quanto? Dá 5t. Show de bola. Então, 5t igual a 250. Quanto que é o t? O t vai ser 250 sobre 5. Pô, 5 vezes 5, 25. Então, 250, né?
ele é 5 vezes 5 vezes 10. Não é verdade? Então, quanto que dá esse tempo aqui? 50 segundos. Então, cara, nessa situação aqui, vai demorar 50 segundos para esses corpos se encontrarem. Ah, verdade. Show de bola. Maravilha. Só que lembra que eu falei para vocês que não existe um referencial privilegiado? Não existe. E se eu quiser trocar o referencial, hein? Por exemplo, agora o referencial vai ser essa bolinha verde. Olha só como é que o problema ele vai ficar mais fácil. Como é que eu faço para trocar o referencial para a bolinha verde mesmo? Cara, eu vou ter que pegar um vetor de 5 metros por segundo aqui e botar no sentido contrário desse cara. 5 metros por segundo. Posso fazer isso? Claro que eu posso. Porque não existe nenhum referencial que seja absoluto. Então eu posso olhar o exercício tanto desse referencial como do referencial desse cara vermelho também, que não teria nenhum problema. Beleza. Então aqui ó, vai entrar um vetorzinho de 5 metros por segundo aqui. Tá bom. Então, ó, vamos redesenhar o exercício aqui. O exercício agora ficou o seguinte. Eu tenho uma bolinha vermelha aqui. Uma bolinha vermelha. Ó. O exercício eu continuo tendo uma bolinha vermelha. Só que agora, qual que é a velocidade da bolinha vermelha em relação a esse cara aqui? Pô, ele continua com uma velocidade para a direita, é verdade. Mas de quanto? De 5 metros por segundo. Não é verdade? E, pô, essa bolinha verde agora, cara, essa bolinha verde aqui, em relação a ela, ela tá parada. Porque lembra, movimento compartilhado, ele não é percebido. Isso aí. Então, se ele não é percebido, ele não percebe o movimento que ele mesmo tem. Não é verdade? Então, agora o problema ele se reduziu no seguinte: um corpo parado e um corpo que está se movimentando a 5 metros por segundo e tem que percorrer uma distância de 250 metros. Cara, em quanto tempo isso vai acontecer? É mole. Eu vou usar a equação mais fácil do mundo, né? D igual a VT. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Porque ó, eu tenho que percorrer 250 metros com uma velocidade de 5 metros por segundo. Quanto tempo que eu demoro para fazer isso? Pasmem, 50 segundos. Então o mesmo problema ele pode ser olhado de óticas diferentes. Então a transformação de referencial às vezes facilita muito isso, né? Existem exercícios, por exemplo, de encontro de corpos extensos e, pô, cara, você analisar um corpo extenso, né, um corpo que tem dimensões, porque esses corpos aqui são pontuais, a dimensão deles não importa. Mas, pô, um corpo que tem dimensão, você olhar uma situação desse tipo aqui, cara, parece ser muito mais complexa. Então, assim, você trocar o referencial para um cara, deixar um dos caras parados e deixar o outro em movimento, é algo que a gente costuma fazer bastante, beleza?